Alô, senhoras, alô, senhores. Aqui trabalha Cid Carvalho. Está no ar o programa Antenas e Rotativas. Eu vou falar com o Francisco Lucas, do Sindicato dos Policiais Civis, não é? Os policiais civis. É um sindicato importantíssimo, mas que está vivendo um momento de grande frustração. A maior frustração é que o nosso governador não cumpriu as promessas para com essa categoria profissional. E restou aquela coisa estúpida. Polícia, para se fazer polícia, basta delegado? Não, não é. Todas as funções policiais, a de escrivão, a do policial comum, o agente, o famoso agente de polícia, não importa o nome que tenha dentro do atual direito administrativo, ora, um agente de polícia é também um agente social da maior importância. Eu estou tendo a informação que há uma diferença de 800% do salário de um delegado para os demais policiais. Por mais que sejamos favoráveis a bons vencimentos para os senhores delegados, também de vital importância, não é possível essa diferença, esse desnivelamento, essa conduta administrativa altamente irregular. É triste isso. O Francisco Lucas, que é do sindicato, ele está aqui e eu vou perguntar a ele. Tem a poesia do Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? E agora, José? Não é? E eu pergunto, Lucas, e agora? A época eleitoral, nem que o governador queira, pode mais atender a vocês. E agora, José? É isso mesmo, parabéns pelas palavras, doutor Cid. E, infelizmente, é um momento de muita tristeza para a família policial civil. O senhor bem frisou, o governo hoje ele está impedido de atender qualquer pleito reivindicatório de qualquer categoria. Haja visto a incidência da lei eleitoral que proíbe majoração salarial a partir do dia 5 de julho. Então, 5 de julho era o prazo máximo para qualquer mensagem estar aprovada, na verdade era sancionada. Então, ficamos realmente numa situação calamitosa. O policial civil hoje, de quem se exige nível superior, e nós temos bons policiais nesse quadro da Polícia Civil hoje. O último concurso assumiu em torno de 600 policiais na primeira etapa, e agora numa outra nomeação mais 300. Então são bons policiais qualificados. Teve uma turma, inclusive, que esteve à disposição da FIFA, fazendo um trabalho com a FIFA na condução de dignatários. Então são policiais bilíngues, falando até 3, 4 idiomas, policiais preparados. Mas infelizmente a diferença salarial é dessa monta, em relação aos delegados, em torno de 800%, algo que não é explicável, uma coisa que não tem justificativa. O inicial hoje de um delegado beira a R$16 mil, é um salário condizente com as suas funções, aí nada contra, mas os seus auxiliares diretos, sem nós, sem os escrivães, sem os investigadores, a coisa não anda, o processamento, as investigações não andam sozinho com o trabalho do delegado de polícia. Hoje nós temos essa defasagem histórica, eu acho que nunca tivemos uma defasagem dessa monta, não tem nada que justifique, e infelizmente, apesar de toda uma promessa do governo, ele está terminando o governo dele com esse tamanho de desestímulo. É tão grande o desestímulo, doutor Cid, que do últimos 600 policiais que tomaram posse, mais de 200 já pediram exoneração, ou voltaram para os seus cargos de origem, ou enfim, ou desistiram da Polícia Civil. Esses novos policiais? Da última turma foi nomeado ano passado, não tem nenhum ano. Já estão saindo? Cerca de 200 policiais se exoneraram, já pediram exoneração. Porque o desmotivo ele vai além da questão salarial. A situação hoje de trabalho na polícia é caótica. Muitas vezes nós temos um policial na guarda de 30, 40, 50 presos. Então a situação é tão precária e calamitosa que hoje a gente não tem mais nenhum atrativo.
E esses meninos e essas meninas, eu me permito falar assim, porque são jovens que entraram com muitos sonhos, com vontade de fazer a mudança, com vontade de fazer a diferença, já estão se desestimulando e deixando os quadros da Polícia Civil, e só quem perde com isso é a nossa sociedade. Infelizmente... Pegando outros empregos melhores. Sim, tem, por exemplo, nós temos um caso de um colega, de um ex-policial, vamos dizer assim, que ele era guarda municipal de Fortaleza, veio para a Polícia Civil e retornou para a Guarda Municipal. Veja a desproporção, sem querer desmerecer o guarda municipal, que também é uma atividade nobre, mas a gente aqui hoje é um cargo de nível superior, pelo menos de exigência, e está se pagando menos do que muitos cargos de nível médio. Então, é uma coisa que a gente não compreende. Quanto ganha, por exemplo, esse policial que fez o último concurso, está ganhando quanto, Lucas? O inicial hoje para a Polícia Civil é cerca de R$ 2.900, menos de R$ 3.000. E ele, em final de carreira, nós estamos com R$ 3.000, R$ 3.500. Só para o senhor ter ideia da desproporção, hoje um agente penitenciário de quem o Estado exige nível médio para seu ingresso, finaliza com R$ 8.000. Então, é uma desproporção tremenda, não tem nada que justifique, e a gente fica nessa situação precária, calamitosa. A polícia perde a oportunidade, a Polícia Civil, de manter esses meninos, essa nova turma que entrou, que são pessoas muito bem qualificadas, que estão saindo para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária. Tem um escrivão, um colega escrivão agora está assumindo um cargo de juiz. São pessoas qualificadas que nós estamos perdendo por conta desse desincentivo salarial remuneratório. Isso é uma coisa... Quanto ganha o delegado de furtos e roubos, por exemplo? Por exemplo, o delegado hoje de polícia, ele inicia a carreira com próximo a R$ 16.000. E o final de carreira dele é em torno de R$ 19.000. Agora, aí vai lembrar, eu vou deixar com o senhor uma cópia, uma coisa interessante que a gente também não compreende. A Associação do Delegado de Polícia encaminhou um ofício, o ofício 031/2014. Nós não somos contra o salário do delegado. Eu até acho que é pequeno. Não, de jeito Como acho que o ministro do Supremo ganhar o que ganha também é pouco. Porque a vida é muito cara. E o alto cargo exige muita coisa, um padrão de vida. Você não pode ser o delegado de polícia de chinela, de bermuda, não é? Não tem camisa de meia, a camisa da seleção brasileira com o número 10 nas costas. Né? Isso aí, nós não estamos questionando, nem nunca viemos bater o valor do delegado. Muito pelo contrário, podia até ser melhor. Podia até ser melhor. Agora, o que não é admissível, aceitável, é essa diferença descomunal dos delegados para os demais serventuários dos demais auxiliares. Aí, só voltando, de qualquer forma, o salário do delegado hoje é um dos melhores do Executivo Estadual. Está entre os 5 melhores salários de delegado do Brasil e é melhor, inclusive, doutor Cid, do que o salário do delegado federal. O salário inicial hoje do delegado de polícia do Estado do Ceará é maior do que o inicial do delegado federal. Pois bem, então está... Delegado da Polícia Federal. Isso, Sim. É melhor do que o delegado da Polícia Federal. Pois bem, então esse ofício nos estranha porque quando o governo reconheceu essa questão remuneratória do delegado, e a associação deles estão mandando aqui um ofício ao secretário pedindo a redução de carga horária, que eles hoje trabalham 40 horas, está pedindo para se reduzir para 30. Não dá para compreender como é que alguém que foi tão bem valorizado dentro desse governo de Cid Gomes, que se tem uma categoria que foi valorizada, foi a do delegado, e ainda assim eles estão aqui pleiteando... Eles estão pedindo redução de carga horária. Então vai ser preciso 2 delegados em cada delegacia. Na verdade, o que exige hoje, por força do estatuto... Vão ser precisos 2 delegados em cada delegacia. Se na hipótese de redução. Sim, se esse período for atendido, sim. Porque assim, o estatuto nosso, que também abrange os delegados, o grupo APJ, ele reza lá que são 40 horas semanais que a gente tem que cumprir. E os delegados estão pleiteando uma redução para 30 horas, ou seja, eles querem trabalhar 6 horas diárias. Se eles só trabalharem 6 e os demais escrivães, inspetores trabalharem 8, vai ficar uma lacuna. Teria que ser suprido com outro delegado. Quer dizer, um ônus muito forte, pesado para o Estado, e a gente não vê justificativa plausível para esse pleito, entendeu? Infelizmente, não fomos atendidos pelo governo Cid Gomes, infelizmente. Houve uma promessa por parte do governo ele disse que ao final do governo dele, os policiais iam ter orgulho de pertencer a essa instituição, e isso nós não estamos enxergando, muito pelo contrário, um desestímulo grande, e felizmente a gente está trabalhando já aí com a perspectiva do próximo governo. Vamos continuar na nossa luta sindical, tentando sensibilizar, vamos conversar com todos os pré-candidatos, mostrar essa defasagem e o quanto isso prejudica o trabalho da polícia. E esse não trabalho... Qual era a promessa do governador Cid Gomes? Ele disse textualmente que ao final do governo dele, os policiais teriam orgulho de trabalharem nessa instituição. E isso realmente não ocorreu. Não ocorreu. Fato é que houve uma melhoria
física em muitas delegacias, isso a gente tem que reconhecer, mas a questão remuneratória e a questão dos presos, a permanência de preso em delegacia está insuportável. Está insuportável, é ilegal. Tenho aqui em mãos, e vou deixar com o senhor, inclusive, um documento onde nós provocamos que o Estado hoje, doutor Cid, para os seus ouvintes entenderem, o Estado fornece almoço e janta para os presos recolhidos em delegacias. Nós pedimos que o Estado também fornecesse o café da manhã, mesmo porque eles estão recolhidos sob a tutela do Estado. E, em resposta, a Secretaria disse que o Estado não tem, via Secretaria de Segurança, condições de arcar com esse ônus. Ora, mas não é uma obrigação sua, não é nenhum favor. O secretário não faz nenhum favor em manter a alimentação dos presos, é uma obrigação. Até porque essa questão de não alimentar o preso no café da manhã faz com que os familiares levem café da manhã rotineiramente, todos os dias, e é um fator grande de risco de fuga e de resgate de preso. E o Estado do Ceará, com o aumento do PIB crescente a cada dia, a cada ano, alegar, com a compra de carros de luxo, alegar que não tem dinheiro para fornecer café da manhã, a gente acha estranho isso. E entendo até, quero acreditar que o governador não sabe dessa resposta que está aqui em ofício, que o secretário nos mandou, através da Secretaria de Segurança, secretária adjunta, na verdade, quem subscreveu o ofício. Mas é esse estado calamitoso que a polícia hoje experimenta e, no frigir dos ovos, doutor Cid, nós não estamos fazendo a nossa atividade, que é de investigar. E, mais uma vez, a sociedade está pagando preço e o preço está sendo caro para todos nós. Eu entendo. Agora, eu quero perguntar a você uma coisa, é até meio chato perguntar, mas eu vou perguntar porque é preciso, pois não é? Um deputado do Paraná propôs lá no estado dele, na Assembleia Legislativa, ele propôs o desarmamento da polícia. Uhum. Então você é um policial, vocês todos são policiais. Você concebe, me diga uma coisa, é possível conceber um policial desarmado? Eu entendo, doutor Cid, que tem bem pessoas... sinceramente. Não, eu acredito que esse tipo de proposta é pessoas que querem fazer palanque político da questão tão séria e tão grave que é a segurança pública. Porque nós não visualizamos uma situação dessa como plausível num Estado brasileiro, e são todos os estados, via de regra, todos os estados, a violência está crescente, então a gente não consegue visualizar um policial desarmado. Nós não chegamos ainda, infelizmente, no estágio de uma Suíça, de uma Suécia, onde a gente possa até vislumbrar uma situação dessa. Aqui não, a violência é crescente, ao ponto de que os bandidos estão atacando as unidades de polícia no estado do Ceará, acontece isso. E já faz tempo, até quartel do Exército, já foi atacado por marginal. Como é que alguém vai propor algo dessa natureza? Eu só acredito isso, só vou acreditar uma situação dessa, alguém que queira aparecer, fazer disso um palanque palhaço, político. eu acho um palhaço. Para não dizer outro... Sabe qual é o argumento dele? Que não podendo desarmar os bandidos, que desarme uma das partes do conflito, que é a polícia. Aí ele diz assim, olha, ontem mataram 2 bandidos, e ele é da polícia militar. É um oficial da polícia militar que foi eleito deputado estadual no Paraná. E em Curitiba ele fez essa palhaçada toda, que está como humorismo na internet. Mas isso serve para se promover. Muitas vezes esse tipo de defesa só serve aí para as pessoas se sensibilizam e votam nele, né? Só pode ser para isso. Não, o eleitor é totalmente irresponsável. Essa é que é verdade. Tem eleitor para votar nesse cara. Infelizmente. Por causa disso. E aproveitando a deixa, já que o senhor tocou em eleição, a gente, aproveitando aqui o espaço, tenta sensibilizar as pessoas, que as pessoas repensem no momento de colocar o seu voto ali, porque desse voto é que pode alterar todo o nosso futuro. Todo o sistema depende se disso. nós votássemos com absoluta responsabilidade. Agora você vê que São Paulo, que é a principal cidade do Brasil, a capital, e o estado é o principal estado brasileiro, um dos maiores estados do mundo, é um verdadeiro país. Só a capital de São Paulo, capital de São Paulo, só a capital tem mais importância que muitos países. Mas lá é onde se dá o pior pleito eleitoral. Os piores deputados federais são de São Paulo, rapaz. Já visto as eleições reiteradas aí do Paulo Maluf. O Paulo Maluf. Enfim, e outros homens. E outros mais, não é? Não podemos falar aqui por causa da lei. Sim.
eleitoral. Mas falamos em São Paulo, porque ele não vai ser votado aqui, não tem problema nenhum. Nós estamos falando de São Paulo. Eu não sei como São Paulo repetitivamente elege maus parlamentares. O que não presta, aliás, isso é tradicional. O que tem de pior na Câmara é na bancada de São Paulo. Isso é São Paulo e Rio, né? Acho que enquanto a sociedade não aprender a votar, escolher bem seus representantes e aprender a cobrar, a gente não vai mudar essa nossa situação. São Paulo elegeu o Tiririca na brincadeira. Numa brincadeira. Como o Rio de Janeiro elegeu o Romário. Só que o Romário tenta surpreender, não é? Isso. O Romário tenta ser um bom deputado e isso é louvar. Ele não consegue, mas tenta. É um esforço, né? Não está preparado. Mas é um esforço, talvez sendo reeleito ele consiga. Ele vai concorrer ao Senado. Vai concorrer ao Senado. É? Pode ser que como senador ele dê certo, né? Ninguém pode dizer que não vai dar certo. Doutor Cid, eu queria só pontuar mais uma situação aqui, à vontade. Por gentileza. Essa semana aprovou-se uma mensagem governamental criando vagas na Assembleia Legislativa, o governo mandou uma mensagem e aprovou, criando umas vagas para investigadores e escrivães de polícia. Essa mensagem foi aprovada agora recente. E alguns deputados, eu acredito até sem saber como caminha a Polícia Civil, até festejaram essa criação, são criações de vagas. 215, para ser mais específico, para escrivães e 140 para inspetor de polícia, que é o investigador. Só que aquilo que eu lhe frisei anteriormente, eu vou reforçar. Qual é o nome hoje do velho agente? Agente, tem locais que são investigadores, aqui é inspetor de polícia. Inspetor de polícia. Pronto, então essa mensagem governamental foi aprovada agora, essa semana, e trouxe a criação de 140 vagas para inspetor e 215 para escrivão. Aquilo que eu já tinha lhe dito antes, vou reforçar mais uma vez, esse número é insuficiente, doutor Cid, para suprir os números de policiais que se exoneraram nos últimos 12 meses. Então, isso aqui é uma perspectiva de incremento do efetivo. Só que ele não vai ser... ele não vai... que está abrindo vaga, mas o pessoal que sai, mas também as vagas continuam, né? Saiu, abriu vaga. Mas essas vagas são independentes destas. São sim. Estas são independentes daquelas. Daquelas que saíram. Sim. Mas o que a gente reclama do governo, e a gente já tem cobrado isso algumas vezes, é o reforço do efetivo da Polícia Civil. Para você ter uma ideia, seus ouvintes, fazer um paralelo com Pernambuco, que é um estado muito próximo ao nosso, tanto de população como de PIB, lá são mais de, o efetivo da polícia são mais de 6 mil policiais civis. E isso sem preso em delegacia, ou seja, eles estão livres lá para fazer o trabalho de investigação. Aqui nós temos pouco mais de 2.600 policiais, isso incluindo o delegado deve chegar a 2.900, ou seja, menos da metade do efetivo de Pernambuco, e sem falar que, com a questão da existência de preso em delegacia, 80%, 70% do efetivo está trabalhando tão somente para dar guarda, para fazer transporte de preso, e o trabalho fim da polícia, que é investigar, não vem acontecendo no estado do Ceará. É o que a população tem que saber e cobrar responsabilidade. Pois não. Agora, o Cid é um cara danado, é um governador, eu gosto muito dele, pessoalmente eu gosto muito dele, é um homem de grande capacidade de realização na área da educação, na área da saúde, é um cara danado, não é? Como é que estão na área policial, essa questão social, porque a polícia funciona dentro de uma problemática social, dentro de uma patologia social. Eu pergunto, como é que estão fisicamente as instituições policiais em matéria de prédio, de quartel da Polícia Militar, delegacia de Polícia Civil, aquele prédio na Praça dos Voluntários, está tudo direitinho. O que eu posso dizer ao senhor, concordo com a avaliação que o senhor fez do governador, a gente enxerga o esforço que ele tem feito administrativamente. É um homem esforçado. Mas eu vou lhe dar a minha opinião, assim, acho que o maior defeito talvez dele como gestor, a falta de diálogo, não querer ouvir. Isso traz um prejuízo tremendo, porque eu fico aquela impressão nossa que se o governador tivesse sentado conosco, tivesse nos ouvido e enxergado o que nós estávamos mostrando, certamente ele teria tomado uma providência que poderia estar hoje caminhando num sentido diferente. Mas, infelizmente, nunca sentou, nunca dialogou. Ele é uma pessoa aí de difícil trato no sentido de ouvir, mas no que o senhor me perguntou acerca dos equipamentos físicos, né, das questões da delegacia, houve uma melhora significativa nos 8 anos de governo dele, ninguém pode negar. Várias delegacias foram reconstruídas, outras foram reformadas, reaparelhadas,
Muito embora, doutor Cid, a gente encontra casos absurdos. Por exemplo, a delegacia do Camusim, estado precário, lastimável. Inclusive uma cidade de um deputado até influente, mas a delegacia lá é um estado precaríssimo. A gente tem a delegacia de Sobral, que é a terra, inclusive, do governador, uma situação lastimável também. Eu diria que a delegacia de Guaiúba, estado calamitoso. Delegacia da Pajuçara, 29DP, terrível, precaríssimo, já houve incêndio, continua lá. Então, nós, apesar de ter avanço, e houve avanço sim, ninguém pode negar, mas nós ainda temos pontualmente várias delegacias com prédios muito ruins, sem estrutura, e isso é um fato. Agora, não é por falta de dinheiro, a gente entende que isso aí houve um mau gerenciamento, e aí a gente não culpabiliza o governador, até porque cabe ao governador, assim, na nossa impressão, a gestão fornecer os meios. Aí tem que ter alguém para ser habilidoso no gerenciamento, e falta isso na Polícia Civil. Faltam bons gerentes, faltam boas pessoas capacitadas e qualificadas para gerenciar a Polícia Civil. E aí a gente se encontra numa situação, ora, a gente se depara com aquele prédio da divisão do homicídio, ali na Guanambi, um prédio belíssimo, uma estrutura muito boa, mas não faz mais o seu trabalho, o seu papel, que é de investigar. Infelizmente, a divisão hoje virou um elefante branco, na asepsia da palavra. Hoje, se acontecer um homicídio, a equipe da divisão vai ao local, aí lá tem a equipe da perícia, vai em conjunto, faz os primeiros levantamentos, aquilo que a gente chama de relatório local de crime. Encaminha para a delegacia da área, de onde ocorreu o crime. Se a delegacia da área, no prazo de 30 dias, se eles não trouxerem nenhum esclarecimento dos casos que são de autoria desconhecida, aí remete novamente para a delegacia, para a divisão. É uma perda de tempo, porque assim, via de regras, as distritais chamadas, né, aquela delegacia de bairro, não tem equipamento, não tem pessoal, nem condições de apurar os crimes. Então, por exemplo, 8º distrito, a gente tem 1, 2 equipes, aliás, de rua mesmo nós temos uma equipe. Teve um reforço agora, talvez crie a segunda. Mas o volume de trabalho é tão grande que não dá para se investigar. O fato é esse. E aí a impunidade é que vai reinando, vai aumentando, e a criminalidade no exponencial crescente dioturnamente. Né? A gente está experimentando hoje um estado caótico da segurança no que diz respeito, principalmente aos homicídios, em decorrência desse mau gerenciamento. Infelizmente, a Polícia Civil poderia sim dar uma resposta, mas a condição que nós nos encontramos hoje não permite, infelizmente, em desfavor da sociedade cearense. Policiais civis reclamam constantemente... Tá o som dele, tá direitinho aí? Tá ok, doutor. Tá, pode falar. Policiais civis reclamam constantemente a respeito dos presos nas suas delegacias, em que eles ficam como vigias desses presos. Recentemente, um policial, com mais alguns colegas... Ficam como vigilantes. Evitaram uma fuga de presos perigosos. Em que é que vocês têm adiantado na negociação quanto a essa segurança dos próprios policiais? Foi oportuna a sua pergunta e, nesse ponto, quero frisar uma coisa. Essa permanência de preso de delegacia, primeiro que ela é ilegal. Não existe previsão legal para isso. Preso não é tratar em delegacia. É presídio. Preso é presídio. Então, a delegacia ali é um trânsito. Um trânsito. É uma passagem. Uma passagem provisória, mas tem gente cumprindo hoje pena dentro das delegacias. Então, isso, a partir desse princípio da ilegalidade. No mais, hoje a gente tem... eu faço parte de um fórum, através do sindicato, de um fórum nacional que foi criado para fazer propor a retirada imediata dos presos de delegacias. Então, a ideia lá é construir presídios e unidade penitenciária para que os presos saiam das delegacias. Isso parece um sonho distante aqui no Ceará, mas, na verdade, já são 17 estados da federação que não tem mais essa chaga de preso em delegacia, e a gente está buscando isso. E uma ação que pode ser intentada, inclusive, doutor Cid, já foi tomada aqui por um promotor de justiça aqui da cidade da região metropolitana. Ele entrou, ele fez uma provocação, um pedido de intervenção federal. Esse pedido foi encaminhado ao Procurador-Geral da República. Haja visto o problema ser de constitucionalidade, inclusive de violação de tratados que o Brasil é signatário. E, como o Estado do Ceará não está apontando nenhuma solução mais em um curto espaço de tempo, o promotor achou por bem provocar o Procurador-Geral da República da intervenção federal para que o Estado brasileiro, através da União, venha aqui e faça o seu papel, uma vez que o Estado está falido nesse sentido, de tirar o preso. Então, é um dos caminhos que o sindicato, inclusive, foi chamado a produzir documentos, a juntar documentos, para que a gente tente, de uma vez por toda, e consiga acabar com essa mazela. Isso é uma violação grave de direitos humanos, são situações absurdas que a gente enxerga. Muito embora é um bandido, mas ele não pode ser tratado como animal. A gente não pode enxergar assim, mesmo porque esse preso ele vai sair e quanto mais embrutecido esse ser humano sair, mais violento vai ser a ação dele, e quem paga o preço somos nós. Verdade. Na verdade, é uma situação difícil
preso em delegacia. Eu vi no interior do estado determinados municípios com cadeias que, para 10 pessoas, com 50, com 20, com 15. É um absurdo. É um verdadeiro absurdo o presídio funcionando como anexo de uma delegacia de polícia. Inclusive, aquela história do resgate, do bandido ir resgatar, não é? E pega um policial, até desarmado ou mal armado, para resistir a uma atividade criminosa de altíssima periculosidade. É muito grave essa situação, na verdade, é muito grave. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez o espaço, dizer que nós estamos à disposição. Quando quiser voltar... Nós estamos sim buscando a valorização profissional, doutor Cid, mas eu quero Qual dizer é o seu cargo? Eu sou diretor administrativo. Do sindicato. Policiais civis. E sua função policial? Eu sou inspetor, investigador de polícia. Investigador de polícia. Isso. E assim, a gente quer deixar aqui o compromisso com a sociedade, a nossa busca é por uma valorização profissional, sim, Passa por uma recuperação do subsídio, passa sim, mas nós estamos buscando da efetividade, trazer a Polícia Civil para fazer o seu trabalho, o seu papel, para dar uma resposta na diminuição da violência, que é o que todos nós precisamos, esperamos e aguardamos. Então a gente não está lutando por uma causa própria, não é só por uma questão de melhoria salarial, e sim para realmente voltar a Polícia Civil a fazer o seu trabalho. A gente tem um papel muito importante na diminuição da violência, porque sem investigação não há como se reduzir a violência no nosso estado e nem em lugar nenhum.